Olá, boa noite. Empresas adotam jornada de trabalho reduzida. Maioria dos brasileiros apoia a mudança, aponta a pesquisa. Preso suspeito de matar esposa na zona norte do Recife. Mulher caiu de um primeiro andar no bairro da Campina do Barreto. A gente explica como as mulheres podem denunciar agressões. Patrulha Maria da Penha é uma das alternativas para as vítimas. Turbina de energia eólica cai dentro de complexo no agreste do estado. A estrutura tem mais de 100 metros de altura. Conferência Estadual do Meio Ambiente é marcada por protestos. Grupo reclamou da organização e atividades foram suspensas. E esta noite tem eclipse total da Lua. O Observatório Astronômico da Sé está com programação aberta ao público. Está em tramitação na Câmara dos Deputados a proposta para alterar um artigo da Constituição Federal e reduzir a jornada do trabalhador para 4 dias de trabalho e 3 de descanso. A discussão levou algumas empresas a se anteciparem e testarem um novo modelo. Tem 3 meses que Juliana começou uma nova escala. 4 dias de trabalho, 3 de folga. Ela está se acostumando agora a ter mais um dia de descanso e gostou do novo formato de jornada. A gente, como funcionário, ganha, né? Porque isso é muito importante, né? Para o nosso bem-estar, nossa vida pessoal e para a empresa também, porque vai ter um funcionário ali satisfeito, né? Cumprindo ali as suas tarefas dentro do tempo que foi determinado, porque é importante a gente cumprir realmente, né, aquilo que a gente está predisposto a fazer, a executar dentro daquele prazo, e todos os lados ganham. Eu acho excelente. Juliana trabalha nessa empresa de soluções de segurança digital que durante 14 anos adotou o sistema de 5 dias de trabalho com 2 de folga para os funcionários. Em dezembro, a gestão resolveu mudar para o 4x3 com base em estudos que indicavam uma melhor produtividade. A grande maioria dos estudos indicam que não existe uma associação direta. Resumindo, não é quanto mais você trabalha, mais produtivo você é. Adicionalmente, o que a gente vê hoje no mercado é pessoas com burnout, com questões psicológicas por conta de pressão. E isso fez a gente começar a repensar como é que a gente poderia entregar uma qualidade de vida melhor para as pessoas e, obviamente, obter um retorno disso daí dentro do cenário de produtividade. O formato ainda está em teste para todos os 12 funcionários. A administração da empresa tem visto resultados positivos. Nos últimos 3 meses de implantação dessa jornada reduzida, a gente conseguiu perceber que as pessoas estão mais dispostas para o trabalho durante o período em que elas estão efetivamente trabalhando. Os resultados têm melhorado, a disposição das pessoas tem melhorado e os feedbacks que eu recebo deles é de que hoje eles conseguem fazer coisas que antes não eram possíveis dentro da jornada tradicional. Atualmente, a jornada prevista em lei deve ser de até 8 horas por dia e até 44 horas semanais, viabilizando o trabalho de 6 dias com 1 dia de descanso. No dia 25 de fevereiro, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, protocolou na Câmara, em Brasília, uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1 no Brasil. O texto propõe uma jornada de 4 dias de trabalho e 3 de descanso. A deputada e outros parlamentares da base do governo reuniram 209 assinaturas, 38 a mais do que o mínimo necessário para apresentar uma PEC na Câmara. A proposta segue em discussão. Um estudo feito pela Nexus, um instituto de pesquisa de opinião, mostrou que 65% dos brasileiros apoiam a redução da carga semanal de 44 horas. 55% acreditam que a produtividade aumentaria. 20% acham que cairia. 35% dizem que uma jornada reduzida beneficiaria empresas, enquanto 33% prevêem prejuízo. O representante da FIEP no Conselho de Relações Trabalhistas da Confederação Nacional da Indústria é contrário à proposta e acredita que a mudança traria prejuízos às empresas e à economia. Tem um estudo da Federação da Indústria de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, que se passar como está ipsiliter a proposta da deputada de São Paulo, nós teríamos 204 dias de descanso
e só 161 dias de trabalho. Isso é um absurdo, não pode acontecer para o bem do país. No Recife, a vereadora Cari Santos, do PT, protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal que prevê um incentivo para empresas que adotarem a escala 4x3. A empresa que aderir, ela vai ter uma redução do ISS, que é o imposto sobre qualquer natureza, para no mínimo 15%. Então, as empresas elas vão ser beneficiadas não só com a produtividade, mas também com esse incentivo fiscal que a gente está propondo. Mário Carvalho conversou com um especialista para entender como as relações trabalhistas podem ser afetadas com a redução da jornada de trabalho. Márcio, eu estou aqui com o doutor Ricardo Varjal, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Pernambuco. Doutor, eu queria que você explicasse para a gente quais podem ser os impactos, no direito dos trabalhadores na possibilidade dessa escala 4x3 ser aprovada. Boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os telespectadores. Na verdade, Mário, a discussão acerca dessa mudança está lá no Congresso Nacional, como vocês sabem, e é uma mudança em toda a sistemática de trabalho dos empregados. Essa mudança muda toda a carga horária, muda o regime de hora extra, então a jornada do trabalhador passaria a ser 36 horas e não mais 44, então o que excedesse 36 horas seria considerado hora extra. Os dias trabalhados manteriam-se a jornada de 8 horas, pelo menos é a proposta, mas no demais haveria uma mudança que poderia impactar todo o regime decorrente das outras verbas. Em cima desses possíveis impactos, existe algum risco jurídico, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas? Na verdade, toda mudança legislativa causa impacto. Então, a gente normalmente refere a impacto porque ele vai causar um impacto econômico, então vai gerar assim, um impacto para as empresas e gera impacto para os empregados. Então, dentro de um pacote de mudança que vai ser submetido ao Congresso, não necessariamente aquele projeto, na forma que se inicia, vai terminar. Então, pode ser incluída ali alguma coisa que altere, modifique algum direito dos empregados e dos empregadores. Na possibilidade dessa PEC ser aprovada, existe a possibilidade do empregador propor uma redução de salário, já que ele vai trabalhar, o empregado vai trabalhar um dia a menos? Na forma do texto original da PEC, não tem essa possibilidade. O texto original da PEC, da forma que ele está apresentado, ele refere basicamente à jornada. Então, ele diz que a sistemática da jornada muda e ele não faz referência a salário, certo? Ele ainda mantém-se a possibilidade de, através de negociação coletiva, reduzir ali proporcionalmente, mas não por conta da 4x3, mas por outra redução ali negociada. Em uma jornada de 4 dias de trabalho, o 5º dia seria então considerado hora extra? Se houver trabalho no 5º dia, ali extrapolando a 36ª hora, sim, salvo a hipótese de regime de compensação. Então, na possibilidade de haver uma carga horária reduzida ali nos 4 dias, para que fosse possibilitado uma carga horária excedente outro dia, poderia ser possível no regime de compensação. Embora a PEC seja específica, da forma que ela está redigida, para tratar, além das 36 horas como limite, dos 4 dias. Então, não poderia ter mais do que 4 dias. Ricardo, muito obrigado pela entrevista. Márcio, eu volto com você. Uma turbina de energia eólica que faz parte do complexo eólico de São Clemente caiu hoje em Caetés, no Agreste. Imagens enviadas para a TV Globo mostram a estrutura com mais de 100 metros despencando em uma área de mata dentro do parque de energia eólica. Os vídeos foram feitos por moradores que vivem em comunidades próximas. Eles relatam que animais fugiram assustados com o estrondo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Parque de São Clemente teve a licença de funcionamento suspensa no mês passado pelo governo do estado, como parte de um acordo com agricultores e indígenas que protestaram contra os impactos dos empreendimentos eólicos. Uma semana depois, os equipamentos foram religados. Os moradores relatam prejuízos ao meio ambiente e problemas de saúde como surdez, depressão e ansiedade. O complexo eólico Ventos de São Clemente é o maior em funcionamento aqui no estado. Nós procuramos a empresa Ventos de São Clemente, mas não tivemos resposta. Um ciclista morreu atropelado por um carro hoje pela manhã na BR-232, no bairro do Curado, no Recife. O padeiro Carlos Roberto Martins Batista, de 50 anos, foi atingido pelo veículo quando seguia para o trabalho. Ele era funcionário da padaria Santa Cruz, uma das mais tradicionais da cidade. Ele morreu antes de receber socorro. Nós estivemos no local
e encontramos a bicicleta de Carlos Roberto retorcida no acostamento da BR-232, próximo ao acesso para a BR-101. A Polícia Rodoviária Federal enviou uma equipe ao trecho onde aconteceu o acidente. Segundo a PRF, o motorista permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu normal. O atropelamento foi a poucos metros de uma ciclovia instalada na 232, mas que não tem continuidade. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que a obra da BR-232, incluindo a ciclovia, é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem, UDR. O DR informou que o local onde aconteceu o acidente é de responsabilidade do DENIT. A Polícia Civil vai investigar a morte. E a polícia indiciou por feminicídio um homem suspeito de jogar a esposa de um primeiro andar no bairro da Campina do Barreto. O casal estava junto há quase 30 anos. A Polícia Civil não tem dúvidas. Foi Luiz Albérico dos Santos Souza, de 47 anos, que matou a mulher dele, Jaqueline Severina do Nascimento, de 46. O suspeito estava foragido e foi preso no bairro do Jordão, aqui no Recife. No dia do crime, Luiz Albérico contou para todo mundo que Jaqueline pulou da janela do primeiro andar da casa da família. Mas essa versão não convenceu os parentes dela, nem muito menos os policiais que investigaram mais. De acordo com o delegado, a história verdadeira é bem diferente. Os investigadores ouviram várias pessoas e constataram que, naquela circunstância, uma queda do primeiro andar provavelmente não mataria a vítima. Somado também a perícia tanatoscópica, que comprovou a gravidade das lesões, que uma queda só daquela pequena altura não causaria aquelas lesões causadas por apenas um instrumento contundente, que seria o solo, no caso. Os parentes de Jaqueline foram ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa prestar depoimento. Eles não se conformavam com a morte da massoterapeuta. O filho do casal queria saber o que tinha acontecido no domingo, dia 16 de fevereiro. A maneira com que ele se evadiu, com que ele falou comigo, não existe a frieza. A única pessoa hoje que pode dizer o que aconteceu é ele. Jaqueline morreu ao cair desta janela da casa da família, no bairro de Campina do Barreto, no Recife. Vizinhos disseram que ouviram gritos de socorro minutos antes de ela ser encontrada na calçada. Um dos irmãos de Jaqueline e a cunhada dela também duvidaram da versão do suspeito. Eu creio que algo de errado ele fez, porque ela não ia, jamais ela iria fazer o que fez por conta própria. Eu percebi que era um murro no olho de um lado, a outra face do outro olho, abaixo dele, também tinha como se fosse um hematoma de um murro. Agora, nas mãos dela, tinha arranhões. É como se ela tivesse feito e tido uma luta corporal frente a uma busca de uma sobrevivência. De acordo com o delegado, Luiz Albérico disse que brigou com Jaqueline dentro de casa e que, embora ele negue que tenha jogado a mulher pela janela, as provas mostram o contrário. Ela tinha feito uma viagem, ele passou o fim de semana inteiro mandando mensagem para ela, com ciúmes, gritando nos áudios e cobrando que ela voltasse. Apenas ele estava no apartamento. Ele mesmo confessa o motivo e a discussão. E houve testemunhas que viram ela cair. E o que eles dizem é que ela caiu visivelmente desacordada. Ela caiu de cabeça, em nenhum momento ela tentou parar a queda, se segurar, não esboçou qualquer grito para tentar parar aquela queda. As provas periciais e também testemunhais, em conjunto, todas levam a crer que foi o feminicídio, por isso que ele foi indiciado pela Polícia Civil. A Secretaria de Defesa Social disponibiliza um mecanismo de proteção às mulheres que sofrem violência doméstica. É a Patrulha Maria da Penha. O repórter Mário Carvalho conversou com a secretária de Defesa Social em exercício sobre a importância da denúncia. Mário. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui com Dominique de Castro Oliveira, secretária de Defesa Social em exercício.
Secretária, boa noite. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que a patrulha funciona. Mário, a patrulha ela começa a agir tão logo ela é notificada pelo Poder Judiciário de que uma medida protetiva foi implementada. E a partir daí são feitas visitas de forma permanente, monitorando a situação daquela mulher, monitorando se ela ainda encontra situação de vulnerabilidade, se ainda há alguma ameaça latente. No caso que a gente mostrou agora, aqui no INE2, essa vítima, Jaqueline, ela era atendida pela patrulha? Ela tinha feito denúncia? Não, infelizmente, ela não havia procurado apoio dessa rede de proteção do Estado. E eu aproveito, inclusive, essa oportunidade para fazer esse apelo à mulher, que ela procure a rede de proteção. Ela funciona, nós não temos registros de feminicídio de mulheres que eram protegidas por medidas protetivas e visitadas pela Patrulha Maria da Penha. E, para além dessa mulher, esse apelo é estendido à família, à rede de amigos, à escola, à rede de saúde. Quem tem conhecimento de uma mulher que sofre violências, que sofre ameaça, é muito importante que se manifeste, porque a partir do momento que ela ingressa nessa rede de proteção, ela se torna muito menos vulnerável a uma agressão fatal, como a que aconteceu com Jaqueline. Isso que a senhora falou é muito importante, porque quer dizer que nenhuma mulher que é atendida pela patrulha, então, foi vítima de feminicídio. Não temos nenhum histórico de mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha, que tenham medidas protetivas, que tenham sido vítimas de feminicídio. O feminicídio nunca é o primeiro ato de violência que uma mulher sofre. Por isso, alguém da família, uma amiga, uma professora, ela tem conhecimento que essa mulher sofre essa violência. É muito importante que use dos instrumentos que a gente tem, como o 181. O 181 é o número da ouvidoria, em que denúncias podem ser feitas de forma anônima, não precisa se identificar, mas os órgãos precisam ter conhecimento de que existe uma flagrante violência que pode acarretar num feminicídio. Secretária, muito obrigado pelas informações e pela entrevista. Márcio, volto com você. Professores e estudantes fizeram um protesto hoje no bairro da Várzea, no Recife. Com faixas e cartazes, eles protestaram contra a demora na reforma do prédio. O prédio original foi interditado em março do ano passado e está com a obra paralisada. No momento, a Escola Senador Novaes Filho está funcionando em um edifício alugado que, segundo os professores, não foi devidamente adequado para receber os mais de 500 estudantes. A manifestação foi organizada pelo Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, no Dia Estadual em Defesa da Escola Pública. A direção do sindicato informou também que a atividade de hoje fez parte da campanha salarial da categoria. A Secretaria de Educação do Estado disse que aguarda análise dos bombeiros para aprovação da reforma da escola. Uma licitação ainda será feita. Segundo a Secretaria, a mudança provisória de local foi alinhada com a comunidade escolar para que o ano letivo siga sem prejuízos. Depois do intervalo, as atrações do Festival de Inverno de Garanhuns. Tem MPB, samba, sertanejo, forró, brega e muito mais. E ao vivo, a expectativa no Observatório do Alto da Sé, em Olinda, para o eclipse total da Lua. O INE2 volta em instantes. Ambientalistas e representantes dos municípios pernambucanos participaram hoje da Conferência Estadual do Meio Ambiente. No encontro foram discutidas soluções para as mudanças climáticas aqui no estado. A geração de energia pelas hidrelétricas e o transporte urbano são os maiores geradores de gás carbônico em Pernambuco, poluente que provoca alterações climáticas em todo o planeta. A política de transição energética precisa ganhar força no estado. Diferente da Amazônia, que é o desmatamento, Mato Grosso, em Pernambuco é energia. Então, acho que a transição energética é fundamental para o estado, percebe? Aproveitar toda essa riqueza solar, eólica, que nós temos aqui. Esse foi um dos temas abordados na abertura da Conferência Estadual de Meio Ambiente, no Centro de Convenções em Olinda. O evento foi organizado para definir as 20 propostas de combate à emergência climática que Pernambuco vai levar para a Conferência Nacional de Meio Ambiente, que acontecerá em maio, em Brasília. Entre junho do ano passado e janeiro deste ano, 43 dos 185 municípios pernambucanos fizeram suas conferências municipais e desses encontros surgiram 348 propostas. Os 600 delegados escolhidos nessas conferências irão votar hoje as propostas finais.
Seu Manuel é um dos delegados do Recife. Ele é presidente de uma associação que representa 40 catadores de recicláveis do bairro de Santo Amaro. É o que mais estamos precisando é galpão. Entendeu? Que se a gente tiver galpão, um negócio para trabalhar, fica bem melhor para acolher o povo. Com lugar para trabalhar, sendo bem remunerado. Todo mundo equipado, bonitinho, bem arrumado, seria bem melhor. Aldenir é delegada de Exu, no Sertão. A ativista ambiental pede a aprovação do plano de manejo da área de proteção ambiental da Chapada do Araripe, ameaçada pelo avanço do cultivo de soja, milho e algodão. O soldadinho do Araripe, que é uma espécie endêmica que estava em extinção, ela corre o risco de desaparecer, e também a água que existe na Chapada do Araripe, porque a Chapada do Araripe é considerada uma caixa d'água para a região. Então, com o agronegócio, a água vai secar. A ideia é escolher propostas focadas na realidade do Estado para enfrentar o cenário mundial de emergência climática. É compreensível que algumas propostas observaram muito o âmbito local, como a questões de nascentes, de APAs municipais, pleitos legítimos, mas que realmente são importantes para o âmbito municipal. E a nossa questão aqui é ver quais são as propostas mais relevantes para o conjunto do Estado. A secretária estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade defende que as propostas levem em consideração a justiça climática. A caatinga ela ainda aparece nos mapas de potencial para compensação de carbono, por exemplo, praticamente inexistente, e absolutamente não é porque a caatinga não tem esse potencial. São propostas como essa, além de propostas como de priorização do cuidado às pessoas que estão em áreas de emergência climática. Quem mais sofre com a emergência climática é quem é mais vulnerável. Durante a tarde, houve uma manifestação que interrompeu a conferência. O grupo protestou alegando que o evento estava transcorrendo sem que fosse feita a leitura do regimento interno, como era previsto. Eles também reclamaram de falta de organização. A Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco disse que um pequeno grupo discordou de forma truculenta da organização da conferência. Por isso, as 348 propostas que deveriam ter sido apresentadas não foram discutidas. A Secretaria informou que uma comissão organizadora extraordinária será criada para avaliar a retomada do processo de votação dos delegados e escolha das propostas a serem encaminhadas para a Conferência Nacional do Meio Ambiente. Também hoje à tarde, a repórter Luna Markman conversou com uma arquiteta e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estuda as inundações que atingiram o sul do país no ano passado. A pesquisadora, que é pernambucana, participa de um seminário que discute soluções para as mudanças climáticas. É importante que todos tenham essa consciência, principalmente os gestores públicos, para que tomem iniciativas de qualificar seu corpo técnico e na previsão de eventos. Então, é preciso monitorar, acompanhar e entender que, eventualmente, esses desastres eles podem acontecer, muitas vezes eles não avisam. Nós temos o IPH, que é o Instituto de Pesquisas Hídricas, que tem um acompanhamento e foi fundamental durante o processo das inundações, porque a gente sabia antecipadamente o que ia acontecer no dia seguinte. Isso foi uma iniciativa da própria universidade, a partir de pesquisas. Então, a pesquisa ela é um fator importante. E vocês tiveram participação muito ativa nessa tragédia, né? Com fabricação de rodos, instalação de cozinha comunitária. Comenta com a gente. Por exemplo, na Faculdade de Arquitetura, houve uma grande mobilização de professores e alunos para produzir rodos no momento em que, sabendo que as casas seriam inundadas e que haveria necessidade de limpar. E além de compartilhar experiências, vai ter também lançamento de livro. Isso. Então, em Porto Alegre, amanhã será lançado um livro para discutir questões sobre causas, estratégias, não é, de intervenção. O livro é gratuito, vai estar disponível, né, principalmente no site do Propur, que é o Programa de Planejamento Urbano e Regional. A gente vai fazer esse material circular e é muito importante que a gente tenha uma interação com outras pessoas para poder esclarecer e também compartilhar experiências. Agora, 7h37, vamos com imagens ao vivo de um acidente que aconteceu há pouco na Avenida Agamenon Magalhães, em frente à Praça do Derby. Se acompanha essas imagens, a vítima recebe atendimento agora e o trânsito, para você que segue em direção à Boa Viagem, está complicado porque apenas
Uma faixa está liberada. Você percebe que a câmera está fazendo essa movimentação, mas essas são imagens para você da Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby. Os carros que seguem em direção à Zona Sul, você percebe um pouco de lentidão por conta desse acidente que ocorreu há pouco. A vítima está sendo socorrida neste momento. E entre hoje e amanhã, os pernambucanos podem acompanhar o primeiro eclipse total da Lua este ano. E o Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Olinda, reabre as portas para o público esta noite. Quem acompanha, chegou lá em Olinda, repórter Mário Carvalho. Boa noite para você, Mário. Boa noite, Márcio. Estamos aqui no Alto da Sé, em Olinda. Daqui a pouquinho, na verdade, por volta de 00:30, começa o eclipse, mas o pessoal já está por aqui, olha só, aproveitando aqui o que foi montado pelo pessoal do Observatório aqui do Espaço Ciência. Esses 4 telescópios profissionais aqui, tem um lá na cúpula também, aqui da torre, e as crianças já estão aproveitando para dar uma olhadinha aqui no telescópio. Posso falar com você? O que você já viu aí? Eu já vi a Lua. Já tinha visto assim, de pertinho? Uma vez, outra vez que eu vim pra cá. E você, o que achou? Legal a Lua. Você é mãe deles? Tia dele e mãe dos outros dois. Sempre traz eles para acompanhar esses eventos assim? Normalmente sim, às vezes tem a opção da superlua, lua cheia, a gente sabe que tem o Espaço Ciência aqui e traz para eles participarem e olharem. Boa diversão aí. Gente, o Observatório está reabrindo hoje, vai inclusive daqui a pouquinho tem um evento aqui de reabertura. Com esse evento também, né, esse fenômeno que está acontecendo no céu, vou conversar aqui com o Cleiton Batista sobre esse evento, né, que está acontecendo aqui no céu hoje. Vamos torcer para não ter as nuvens, né? Isso, boa noite. É sempre uma grande oportunidade, né, de trazer o público para conhecer um pouco da história da astronomia de Pernambuco e também conhecer os astros, né, de uma forma democrática e sempre sensibilizando as pessoas para que elas consigam aí ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a astronomia. E hoje a gente tem esse fenômeno aí lindo que é um eclipse total da Lua e hoje também a reabertura do observatório, né? Então vamos ter um cerimonial com algumas autoridades da Prefeitura de Olinda, do Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então é um grande evento que a gente está hoje aqui reunindo para o público visitar. E fica aí o convite para as pessoas virem aqui para o Alto da Sé nessa madrugada. Obrigado, Cleiton. Volto com você, Márcio. Obrigado, Mário. E o Festival de Inverno de Garanhuns divulgou as atrações deste ano. A programação completa está no G1 e você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code que apareceu agora aqui na tela. Este ano o FIG acontece entre os dias 10 e 27 de julho em mais de 20 polos. A expectativa é receber 2 milhões de turistas na cidade durante o Festival de Inverno. Futebol. Pela Copa do Brasil, o Náutico surpreendeu o Vitória em Salvador, venceu o jogo e embolsou R$2.300.000. De um lado estava o Vitória, equipe de Série A que não perdia desde o ano passado. Já do outro lado estava o Náutico, eliminado nas quartas de final do Pernambucano na semana passada e há 4 partidas sem saber o que é vencer. Mas o cenário das duas equipes mudou ontem. De cara, o Timbu já acertou a trave com Hélio Borges. Logo depois, o atacante teve outra chance e não desperdiçou. Náutico 1-0. E ainda no primeiro tempo, Marcos Ítalo fez o gol da tranquilidade e que fechou o placar. Vitória 0, Náutico 2. Esse resultado não coloca apenas fim ao jejum de vitórias do Náutico. Com a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, o Clube Alvirrubro vai receber mais de R$2.300.000 em premiações. Passávamos, por uma turbulência em função de termos sido eliminados no nosso estadual, mas mostramos o que é ser Náutico, mostramos resiliência, um time bem organizado. Quem também se deu bem na Copa do Brasil foi o Retrô. O time de Camaragibe venceu o Atlético Goianiense e avançou à terceira fase pela primeira vez na história. O Retrô foi quem saiu na frente com Maicon Douglas ainda no primeiro tempo. Mas os donos da casa empataram na segunda etapa com o atacante Caio Dantas, que já jogou no Náutico. O tempo regulamentar terminou assim, 1-1. E nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Fabian Volpe, que já tinha sido herói contra o Náutico no Campeonato Pernambucano e dessa vez defendeu as cobranças de Guilherme Romão e Ângelo Araújo. E foi do senegalês Ibali o gol que deu a classificação ao Retrô, que está na terceira fase da Copa do Brasil e vai colocar no bolso R$2.300.000.
E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.